Pedro chega na casa de Enéas. Hoje nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, ainda lá no versículo 25. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos lá? Diz assim, versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Preste atenção. Quando Pedro ele chega na casa de Enéas, Enéas vem recebê-lo e, impressionado com a visão que teve do anjo, mandando chamar o apóstolo, tratou ele quase como um ser divinizado. Ele se prostra aos pés de Pedro e o adora. E Pedro gentilmente pegou Cornélio pela sua mão e disse: levanta-te, porque eu sou homem igual a você. Não faça isso jamais. Pedro está dizendo isso para Cornélio. E eu fico imaginando como muitos servos de Deus fariam, quem sabe, completamente diferente. Tantos aí que por tão pouco se exaltam, se engrandecem, se acham quase que seres divinizados. Isso me faz lembrar de Apocalipse 19, quando João ele se prostra diante do anjo e o anjo diz: não faças tal coisa. Muitos servos de Deus, por tão pouco, gente, eles se exaltam, ficam orgulhosos, arrogantes e não entendem que eles são vasos de barro que Deus deposita os seus tesouros dentro dele. Um verdadeiro servo de Cristo prefere ser difamado do que divinizado. Vou repetir isso para você. Um verdadeiro servo de Cristo, ele prefere ser difamado do que divinizado. Pedro, ele absolutamente não aceita aquela adoração dirigida a ele. É de se entender o que Cornélio fez por reverência, por respeito, devido à grande experiência que ele teve de ver um anjo e mandar chamar Pedro. Mas entenda isso, as pessoas não devem ser adoradas, respeitadas sim, honradas sim, a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra, mas adoração somente a Deus. Mas você sabia que nos nossos dias, mesmo no meio cristão, mesmo no meio evangélico, muitos têm feito os seus ídolos, exatamente, e têm adorado a homens e mulheres como se fossem deuses, exaltado de tal forma essas pessoas, quase colocando-as no lugar de Deus em suas vidas. Isso tem que ser vigiado. E você, servo de Deus, serva de Deus, quando fizer um bom trabalho, quando tiver êxito em alguma obra que você fizer em nome de Deus, quando Deus te usar e vierem os elogios, não se exalte, não se ensoberbeça. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Resistir é isso. Eu quero manter distância de você. É como se Deus dissesse: afasta-te de mim. Pois bem, lembre de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que passeando pelas suas obras no seu império disse: quão grande palácio que eu construí para a glória da minha majestade. Deus não gostou nada disso do que ouviu. E a Bíblia diz que Deus tirou o seu juízo e ele ficou 7 anos como um louco, comendo como os animais do campo. Depois que Deus teve misericórdia e restituiu o juízo dele, Nabucodonosor diz: hoje eu louvo e exalto ao Senhor dos Exércitos, porque ele exalta quem quer e ele humilha a quem quer. Pedro sabia a sua posição e não se exaltou. Muito pelo contrário, ele sabia: toda honra e toda glória é de Cristo. Você sabe qual é a sua posição? Ei, você cristão, você que exerce algum ministério, você que tem um ministério de destaque, você sabe qual é a sua posição? A sua posição é se humilhar aos pés de Cristo e nada mais do que isso. E tudo que vier para ti é bondade de Deus. Mérito seu não, é pura bondade do Senhor. Levanta-te, disse Pedro, porque eu sou homem igual a tu. E aí Pedro, numa conversa informal com Cornélio, de repente cada um falando da sua experiência, as mãos de Deus os uniram para estarem ali. Pedro entra e ele encontra ali várias pessoas. Isso mesmo, o versículo diz assim,
E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Pedro ficou assim, comovido realmente, porque aquele momento solene era muito especial, tanto para ele como para aqueles gentios que estavam ali, principalmente o gentio Cornélio. E ali foi feita uma grande obra. E nós vamos ver isso amanhã, tá certo? Eu quero orar com você agora e vamos pedir a Deus que nos dê um coração humilde, um coração submisso, um coração sempre humilhado na presença dele. Amém? Lembrando a todos, antes de orar, que nós estamos chegando pertinho de 1.100 inscritos. Me ajuda aí. Envia para algumas pessoas. Consiga mais inscritos aqui para o canal, porque quando a gente faz isso, o YouTube entende que é sério. Quanto mais inscritos, quanto mais curtidas, mais comentários, se você não sabe, o YouTube entende que isso aqui é uma coisa séria. Então ele vai espalhando mais ainda. Então me ajuda. Falta um pouquinho para 1.100, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra de instrução, de ensinamento, de direcionamento para as nossas vidas. Meu Deus, os teus servos jamais podem se exaltar por aquilo que o Senhor faz em suas vidas e através de suas vidas. Meu Deus, toda honra e toda glória é para o Senhor. Somos vasos de barro recebendo os seus tesouros para serem compartilhados. E quanto mais nos humilharmos, mais o Senhor irá nos usar. João disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Fazemos das palavras dele, Senhor, as nossas palavras, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer em nós, Pai. Usa cada pessoa que ora comigo e que a cada dia tem se dedicado, Pai, nessa jornada, a compreender verdades eternas e infalíveis. Enche todos, Senhor, do Teu Espírito Santo, é a minha oração em nome de Jesus. E você sela dizendo amém. Amém? Curte, comenta, se inscreve e a jornada continua.